25 a 32. Lucas 15 é um capítulo muito especial da palavra de Deus, onde Jesus colocou três parábolas de coisas perdidas que foram achadas. E aqui tem muito ensinamento para nós. Mas eu só vou ler os versículos de 25 a 32, que é o nosso foco, que é o filho mais velho, do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo tinha voltado para casa, tinha se consertado com seu pai, havia uma festa, havia uma celebração. Como diz o pai, esse filho estava morto e reviveu. Que alegria que isso traz a um pai, a uma mãe. Não é verdade? Então esse pai estava fazendo uma festa e o irmão mais velho desse rapaz não gostou disso. Diz assim, no versículo 25, tem gente que não gosta de festa, né, minha gente? Vocês estão aí? Me deixa sozinho não, tá? Mostra que vocês estão aqui. Diz amém, diz aleluia, diz glória a Deus. Cala a boca. Qualquer coisa serve. Amém? Uma vez eu estava pregando, uma irmã se levantou e jogou a Bíblia em mim. E a igreja explodiu. Porque ela jogou a Bíblia em mim porque disse tudo que ele fala é verdade. 25, do capítulo 15. Olha, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava e ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou o desempregado e perguntou o que era aquilo. E ele informou, teu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Fez uma festa. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Agora veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, e o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meu Pai, que teu Santo Espírito, com a propriedade que só Ele tem, possa aplicar essa palavra na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela fé, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como eu dizia antes, querido, esse texto, essas três parábolas de três perdidos, foi a ovelha que se desgarrou, foi a dracma que a mulher perdeu, a dracma fazia parte da vestimenta de casamento, foi o filho pródigo que tinha se perdido. Esses três perdidos que foram achados, na verdade Jesus, ele contou essas parábolas, querido, para os fariseus, para os escribas. Quem eram os fariseus, os escribas? Os religiosos, os conservadores, tradicionais, moralistas, donos da verdade, aqueles que achavam que podiam dizer quem ia entrar no céu e quem ia ficar fora. Assim eram os fariseus. E eles não gostavam de Jesus, eles rejeitavam as palavras de Jesus, eles não aceitavam o amor que Jesus mostrava, especialmente aqueles renegados, aqueles rejeitados, aqueles excluídos da sociedade.
Então eles se julgavam pela religião que eles viviam, que eles eram os donos do céu. E que esses zinhos aí, excluídos, rejeitados, renegados, párias da sociedade, eles não mereciam o reino de Deus. E Jesus veio exatamente para os perdidos. Amém, querido? E Jesus, ele atraía essas pessoas. Ele acolhia os renegados, os rejeitados, os excluídos, não é? Então, como nós estávamos falando agora mesmo, a religião dos fariseus e dos escribas, em vez de ajuntar, espalhava. Em vez de aproximar as pessoas de Deus, ela afastava as pessoas de Deus. Amém, querido? E Jesus contou essas 3 parábolas, mas o foco dele era os fariseus. O foco dele eram os escribas. Para mostrar que o amor que Deus tem pelos perdidos. Amém, queridos? Você conhece alguém que está perdido? Que está no mundo? Que aos teus olhos está morto? Jesus tem amor por esses. Esses que são rejeitados, esses que são excluídos, esses que são esquecidos, não é? Aqueles que eles excluíam, Jesus conta essa parábola para mostrar para aqueles que excluíam essas pessoas, que Deus tem amor pelo perdido, Deus tem amor por aquele que está sofrendo no mundo, Deus tem amor por aquele que foi excluído de alguma forma, Deus tem amor por aquele que está vivendo um destino muito difícil na sua vida. Amém, querido? Isso aqui é ensino para nós. Nós não estamos aqui para rejeitar, para renegar, para botar para fora da igreja. E talvez a gente nunca tenha percebido, pelo menos no meu caso, eu nunca tinha percebido, e percebi dessa ocasião, que esse irmão mais velho do filho pródigo é uma figura perfeita de um fariseu. Esse irmão mais velho que eu acabei de ler, ele é uma figura perfeita de um fariseu, porque ele era como os fariseus eram. Então, queridos, e nós, o propósito de eu trazer essa palavra é que nós precisamos vigiar, queridos, senão, apesar de nós sermos o alvo do amor de Deus, mexa com essa pessoa que está perto, você é alvo do amor de Deus. Fala outra vez que ela não entendeu, você é alvo do amor de Deus. Apesar de nós sermos alvo do amor de Deus, queridos, se nós não vigiarmos, presta atenção no que eu estou falando, a gente se torna um irmão fariseu. Vou pegar pesado. A gente se torna um cristão fariseu. A gente está dentro da igreja, mas é um fariseu. Estou falando português claro. Porque a gente está dentro da igreja e julga, condena, aponta, acusa, quer botar para fora, exclui. E nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para demonstrar o amor de Deus, especialmente aos perdidos. Amém, queridos? Especialmente aos perdidos. Então, se nós acompanharmos esse texto, a gente aprende. Quem quer aprender a ser um irmão fariseu? Tem alguém aqui que quer? Diga amém. Graças a Deus está todo mundo acordado. Não consegui te pegar agora, né? Mas se a gente prestar atenção aqui, queridos, nós vemos como é que a gente se torna um irmão fariseu. Como é que eu, uma pessoa cheia do amor de Deus, acabo me transformando num religioso?
Alguém que vive uma vida de aparência. Amém? Então, queridos, a gente tem que prestar atenção, porque nós estamos aqui para amarmos uns aos outros, para juntarmos uns aos outros, para contribuir. E se a gente não vigiar, a gente vira um irmão fariseu. Então, presta atenção que tudo, na semana passada, eu falei no domingo, às 10 horas, falei sobre a dinâmica de uma birra, né? Se a gente pode dizer assim. Presta atenção que tudo começa... Como é que eu me torno uma pessoa, que eu me torno um religioso? Você já ouviu isso? Não, aquilo ali é religiosidade. Aquilo ali é um hipócrita. Aquilo aqui é só para o lado de fora. Como uma filha falou, pastor, posso falar a verdade? A minha mãe na igreja é uma coisa, em casa ela é outra. É a filha que está falando. Então presta atenção, como é que a gente se torna um irmão fariseu? Porque quando eu me torno um irmão fariseu, queridos, eu me torno um marido fariseu. Eu me torno um pai fariseu. Eu me torno um patrão fariseu. Eu me torno um vizinho fariseu. Não tem como isso não ir para todas as áreas da minha vida. Vocês ainda estão aí, minha gente? Então presta atenção que tudo começa, como eu gosto de usar essa palavra, né? Birra. Você sabe o que é birra, né? Tudo começa com uma mágoa, com uma rusga, né? Com ressentimento, com uma raiva que entra, com um rancor que entra contra alguém. Às vezes essas coisas acontecem dentro de casa, não é? No meio da família, no local de trabalho. Amém? Então, querido, aqui nesse texto, olhando para esse irmão mais velho, tem um passo a passo. Porque vem uma coisa, depois vem outra, depois vem outra. E se eu não vigiar, eu me torno um pastor fariseu. Rogério, volta para o teu lugar. Isso, obrigado. Se eu não vigiar, queridos, eu me torno um pastor fariseu. Você chega aqui, eu só jogo condenação, acusação em cima de você, palavra dura, palavra que machuca, palavra que diminui, palavra que achata, que desvaloriza. Então eu tenho que vigiar para ser um pastor de amor. Como eu dizia, querido, se eu não vigiar, eu me torno um pastor fariseu, eu me torno um irmão fariseu, eu me torno um marido fariseu, eu me torno um líder fariseu, eu me torno fariseu em tudo que é a área da minha vida. Então presta atenção aqui, é rápido, não vou demorar, tá? Vou acabar na hora. O primeiro passo que esse irmão mais velho deu para se tornar um irmão fariseu, um irmão religioso, foi o silêncio. Quando o irmão mais novo disse que ia embora, ele não se manifestou. Ele não ficou contra nem a favor da atitude do irmão mais novo. Ele se calou, ele se omitiu. Às vezes, querido, o silêncio, o não falar nada, o se omitir, o se calar, não dizer nada, é o primeiro sintoma que uma birra está entrando no meio de um relacionamento. É o primeiro sintoma que um rancor, que uma raiva escondida está entrando no meio de um relacionamento. Que uma mágoa está entrando no coração de alguém, é um silêncio. É uma mulher que se cala e ela fala sem parar, e de repente a mulher se cala. É um homem que reclama o tempo todo e de repente até ele para de reclamar. E tem uma coisa que a gente não gosta, é aquela pessoa que não fala. Porque você não sabe o que ela está pensando. Não é verdade, querido? Tem pessoas que eu não conheço fulano. Eu não sei o que ele pensa.
Ele não fala. Ela não fala. Isso incomoda a gente. Provavelmente ali tem alguma coisa que está crescendo. Então, querido, uma pergunta em cima daquilo que eu acabei de falar. O silêncio, ele ajunta ou espalha? O silêncio, ele ajunta, une as pessoas ou ele separa as pessoas? Alguém tem dúvida disso? O silêncio, ele separa. O ser humano foi feito para se comunicar. Amém? Para falar. Quando o ser humano se cala, tem algo que está acontecendo dentro dele. E ele está esquisito, está calado. Não sei o que é que está acontecendo, mas ela está diferente. Ela não está falando. Nem reclamar, ela está reclamando. Tem alguma coisa ali acontecendo, querido. Então, a gente que tem que tomar muito cuidado na vida de relacionamentos, e todo mundo aqui vive vida de relacionamento, não tem como a gente falar isso, porque muitas vezes o silêncio, uma boca calada, uma boca que não fala, uma pessoa que não se expressa, ela está escondendo por trás dessa atitude uma mágoa que ela tem, um ressentimento, uma rusga, uma birra. E a gente precisa examinar isso, como eu disse na semana passada, e repito, porque se eu não tratar isso, tudo que vem depois piora. É igual a raiva. Se irai-vos, não pequeis, não deixeis o sol descer sobre a vossa ira. Ficou com raiva de alguém? Resolve essa raiva antes do dia acabar. Senão você vai dar espaço para o diabo na tua vida. E o diabo não vem para te ajudar. Não vem para colaborar. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, isso choca a gente, mas quem tem que cuidar da minha ira, quem aqui tem ira? Raiva. Quem tem que cuidar da minha ira sou eu. Sou eu. Eu é que tenho que cuidar dela, tenho que controlar. E a birra, querido, a mágoa, o ressentimento, o rancor, são coisas que eu tenho que tratar. Eu não posso deixar isso ficar, porque senão cria raiz de amargura, que é muito pior. Até adoece a pessoa. Tem gente hoje adoecida, querido, por amargura. Está no hospital internado. Uma amargura que entrou ali. E aí ela dá sintoma no físico, ela somatiza aquilo. Então a gente tem que examinar quando o silêncio aparece, quando eu deixo de me comunicar, quando eu deixo de falar, porque se eu não tratar isso, o que vem depois pode ser pior. Por exemplo, no Alcoólicos Anônimos, AA, não é? Eu quando era pastor no Engenho Novo, eu tinha várias pessoas que frequentavam, e eles me ensinavam muitas coisas que eles aprendiam lá. Que eles só não poderiam tomar a primeira dose, o primeiro gole. Porque depois do primeiro, ladeira abaixo. Então, queridos, a gente tem que vigiar muito com o nosso silêncio. Às vezes a gente fica em silêncio, está cansado de falar, né? Mas prestar atenção no nosso silêncio, porque tudo que vem depois vai piorar. Um segundo sintoma, um segundo passo que a gente vê nesse irmão mais velho é o afastamento, o distanciamento. Quando ele soube que o pai fez uma festa por irmão, ele se indignou, ele se revoltou, ele não concordou. O irmão fariseu, ele não consegue se alegrar com a bênção na vida de um perdido. Ele não consegue se alegrar quando alguém recebe de volta uma pessoa que foi para o mundo e se perdeu, mas voltou para a casa de Deus, e o pastor acolheu essa pessoa. Ele não se alegra. O irmão fariseu, ele não sabe perdoar, ele não consegue perdoar, ele é duro, ele é inflexível,
Ele tem uma justiça própria. Para ele só tem valor o que ele pensa. E eu volto a dizer, querido, isso aqui não acontece só no nosso relacionamento com pessoas, na família, no trabalho, na igreja. Isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Eu me afasto de Deus. Eu esfrio com Deus. Eu fico com birra de Deus, porque eu não concordo com o que Ele permitiu acontecer na minha vida. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Olha só, é uma pessoa que está julgando a quem, queridos? A Deus. Então é aquela pessoa que vem, começa a ficar com birra de Deus e tudo piora. Um terceiro passo, um terceiro sintoma é que a pessoa fica em franca oposição contra aquela pessoa que ela pegou uma birra. E aí ela começa as palavras, você viu que o irmão mais velho, palavras, críticas, julgamentos contra o pai, contra o irmão, não é? E você viu que a pessoa birrenta, ela não quer acordo, ela não quer conserto, ela não quer reparação, ela não quer reconciliação. Na verdade, ela quer indenização, ela quer ser reconhecida por algo. No fundo, ela culpa Deus pelas coisas que aconteceram, ou ela culpa Deus pelas coisas que Deus não lhe deu, ou ela culpa Deus pelas coisas que Deus tirou. Como Deus permitiu isso? A birra dela, queridas, é com Deus. E por causa dessa birra com o irmão, com o pai e com Deus, ele próprio se excluiu daquela festa, ele se excluiu daquela família, daquela comunhão, ele se botou para fora. Né? Então, queridos, a gente olha, o problema maior dessas pessoas birrentas, quem conhece alguém birrento? O problema maior dessas pessoas não são com pessoas, não são com você, são com Deus. Às vezes você é só o órgão de choque. As pessoas te atacam a igreja, atacam o pastor, atacam a família, mas o problema delas, queridos, não é com as pessoas, é com Deus. Elas querem fazer justiça com as próprias mãos, como Absalão. Absalão é um exemplo igual de irmão fariseu, né? Ela quer resolver as coisas com a sua mão. E Jesus aqui, querido, nos desafia a sermos como esse pai. É uma escolha diária que eu tenho que fazer, querido. Não ser um irmão fariseu que condena, que acusa, que aponta, que murmura, que reclama, mas ser um pai, que nem esse pai, acolhedor, perdoador, presenteador, conciliador. Amém, queridos? Esse pai, na verdade, tinha 2 filhos birrentos, só que um se consertou e recebeu tudo de volta. Já o outro não, queridos. O outro a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas provavelmente aconteceu o mesmo que aconteceu com Absalão. Então, querido, o silêncio, o distanciamento, a oposição não são estratégias para resolver problemas de relacionamento. Alguém tem problema de relacionamento aqui? Com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão? Não é com silêncio que você resolve. Não é se afastando da pessoa, vou dar um gelo nela, ela vai ver. Não resolve. Não é com oposição, querido, atacando, ofendendo, agredindo. Nada disso resolve. Pelo contrário, só piora. Por outro lado, respira fundo. Por outro lado, Jesus nessas parábolas mostra que há solução para o perdido. Amém? Há solução para a ovelha que foi desgarrada, que foi perdida. Há solução para a mulher que tinha perdido o seu sonho, perdeu a sua dracma.
há solução até para aqueles que fizeram escolhas erradas, como o próprio filho pródigo. Quem aqui, querido, já fez uma escolha e depois você se arrependeu porque foi uma escolha errada? No amor de Deus, há solução. Amém, queridos? Então, me perdoe essa palavra que incomoda, que mexe com a gente, que a gente fica com raiva do pregador. Isso lá é palavra para se pregar, porque o silêncio é a minha arma. É só eu me calar que a mulher começa a se virar. Ficar distante é a minha arma. Não, ela vai me ouvir. E tome. Não resolve, minha gente. Só o amor de Deus tem a solução. Amém? Com amor, com perdão, com conserto. O filho pródigo, ele caiu em si, que ele tinha pecado contra o céu e contra Deus, e se reconciliou com o Pai, e recebeu tudo de volta. Então essa palavra mostra para a gente, querido, que no amor de Deus, há uma solução para tudo que se perdeu. Amém? Há uma solução. Deus tem como resolver essa questão. Amém? Que essa palavra possa nos ajudar a levarmos esse amor de Deus para dentro da nossa casa. Deus me livre de ser, queridos, um pastor fariseu. E se bobear, querido, eu já fui. Um pastor que batia nas ovelhas. Bater resolve, minha gente? Hoje está até proibido, né? Que Deus me livre de ser um marido, um filho, que está sempre reclamando, acusando, que não gosta de festa. E para de cantar essas músicas aqui em casa. Tem outra novela para ver, não? Só essas novelas de Jesus, 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 Jesus. Ninguém aqui vive isso, né? Estou falando bobagem aqui, não estou? E se bobear, querido, a gente fica igual. Como que aquele irmão já está no ministério tudo de volta? Chegou outro dia e já está de volta? Que Deus nos livre, querido, de ser uma igreja de fariseus. O que é uma igreja de fariseu, querido? Uma igreja de hipócritas, que vivem de aparência. Né? Eu não tenho mais redes sociais, eu não participo mais dessas coisas. E tem gente que bota a vida toda lá para você ver, né? Só que a vida dela não é nada daquilo que aparece. Aquilo é para os outros bobos verem. Na realidade, é tudo outra coisa. Amém? Vocês ainda me amam? Um pouquinho só? Então, meu irmão, que você leve essa palavra para sua casa. Você está dentro de casa para ajuntar. Não está dentro de casa para espalhar. Você está dentro de casa, Reginaldo, pode vir para cá. Você está dentro de casa para aproximar as pessoas de Deus. E não afastar as pessoas de Deus. Então, cuidado, meu irmão, com o silêncio, às vezes, você ficar de cara emburrada, de ficar cara fechada. Quem está sofrendo é você. Se você pensa que vai conseguir alguma coisa com isso, você não vai conseguir nada. Amém? Cuidado. Vou dar um tempo. Quantos irmãos, queridos, estão aborrecidos com Deus? Por que eu estou pregando isso? Por que você trouxe essa palavra? Por que eu escuto, querido? Tem gente hoje que está fora da igreja.
E o problema dela não é comigo, não é contigo, é com Deus. Não aceita o que Deus permitiu. Como Deus permitiu fulano morrer? As pessoas morrem, minha gente. Morrem. Pode esticar, pode puxar, pode pintar, pode disfarçar, mas tem uma hora que vai. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso? Já até me perdi aqui. Então, queridos, que nós nos tornemos a cada dia irmãos que acolhem, irmãos que recebem. Voltou alguém para a casa de Deus? Não julga ele, não. Não julga ela, não. Recebe a pessoa de volta. Mas ela está cheirando a porco. Recebe de volta. Abraça essa pessoa. Amém? Acolhe essa pessoa. Você que convive, querido, com gente birrenta. A gente tem gente birrenta até dentro da nossa casa. Na nossa própria família a gente tem. Cuidado, querido. Porque a birra dela pode te pegar. E aí tu fica birrento também. Amém, queridos? Que a gente possa, que o amor de Deus, Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor, querido, a gente não pratica sem algum sacrifício. O amor de Deus, para ser praticado, querido, exige um sacrifício. Exige um esforço. Exige a renúncia. A renúncia de quê? Vou me calar, não vou falar o que eu estou com vontade de falar. Amém, querido? Vocês estão aí? Então eu queria fazer uma oração especial pela vida de cada um de nós aqui. Especialmente pela vida de relacionamento. Relacionamento na casa, na família, no trabalho, aonde você mora, na igreja. Porque é nesses lugares onde nós, muitas vezes, ficamos com birra. Então eu queria convidar você a se colocar diante de pé. Olha aqui, o Senhor Jesus fala de 3 situações aqui. Primeiro, um filho que se perdeu. Talvez você conheça alguém que para você está perdido. Perdido no sentido, não quer saber nada de Deus. Para você, essa pessoa está perdida. Você viu que o pai falou, esse filho estava morto. Olha a dor desse pai, queridos. Para esse pai, esse filho já estava morto. A outra parábola fala de uma mulher que tinha perdido uma dracma. E a dracma fazia parte de um sonho. Às vezes, queridos, a gente tem sonhos. E os nossos sonhos se perdem. Às vezes, aqui fala também de uma ovelha que foi excluída, que se perdeu. Então abaixa a sua cabeça. Por mais chata, desagradável que essa palavra possa parecer para você, deixa ela cair no teu coração. Tudo que Deus quer é que o amor dele flua na tua vida e através da tua vida alcance outras vidas. E às vezes nós, como somos humanos, temos raiva, temos emoções, temos sentimentos. Nós, sem perceber, vamos endurecendo o nosso coração e vamos nos tornando pessoas amargas.
pessoas que julgam, pessoas que condenam, que acusam. Todos nós, Pai, todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a minha oração é, Pai, que o Senhor nos livre de ser um cristão fariseu. Livra-nos disso, Pai. Porque isso é um contra-testemunho para o Evangelho de Jesus Cristo. Se aquele cristão que condena todo mundo, que acusa todo mundo, que xinga todo mundo, que trata mal todo mundo, livra-nos, Pai. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Não deixa a gente perder o sabor, Pai. Que aonde nós formos, que nós levemos o amor, que nós levemos o perdão, que nós levemos a bênção de Deus. Ajuda-nos, Pai, a sermos irmãos como esse Pai que acolhe, esse Pai que recebe, esse Pai que perdoa, esse Pai que até presenteia. Ajuda-nos, Pai, a sermos cristãos que levemos o amor para as pessoas, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Livra-nos, Pai, de sermos cristãos que só apontam, que só acusam, que só condenam, que só proíbem. Livra-nos disso, Pai. Que nós sejamos a expressão do amor. Especialmente, Pai, eu oro pela nossa casa. O nosso maior desafio é dentro de casa. Que dentro de casa nós sejamos expressão do amor de Deus uns para os outros. Que Teu Santo Espírito nos ajude. Que aqui dentro da igreja, Pai, nós sejamos expressão do amor de Deus um para os outros. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Será que você pode ser expressão do amor de Deus para alguém que está perto de você? Oh, meu irmão, eu te amo, meu irmão.